Hoje começa mais um Cidade Total. Hoje é dia 3, gente. Hoje é dia 3 e começa mais um Cidade Total. 3 de dezembro, né? Já está se aproximando as festas natalinas. E hoje nós temos aqui no Cidade Total a presença da psicóloga Josiane Ramos, né? Que vai trazer aí, falar sobre os traumas pós-desastres. Traumas pós-desastre, né? Desastre, todo mundo sabe, tem no mundo inteiro. E nós temos hoje a bronca do dia. A bronca do dia, ela vem ali do bairro Guanabara, né? A bronca do dia que o povo ali está questionando é o fechamento do postinho de saúde do Guanabara. E o que está acontecendo com o postinho hoje? E lembrando você também que nós ontem tivemos uma surpresa do chefe do Legislativo do Brasil, da Câmara dos Deputados Federal, pediu e aceitou o impeachment da Dilma, né? Mas a gente sabe também que é impossível, eu acho que, caçar também a Dilma, porque no meu ponto de vista, eu acho que ela é inocente, você entendeu? Né? Porque tem tanta coisa que acontece nesse país, eu acho que ela errou, mas lutando pelo país. Essa é a minha opinião. E nós vamos aqui, daqui um pouquinho, ler isso daí. Tudo isso, e tem a presença também hoje aqui, já no nosso estúdio, né, do Parga. Parga é o nosso amigo, ele é portador de necessidades especiais, né? Lorival Parga, ele vai estar falando sobre acessibilidade e também acessibilidade. Corrigiu aí né? Acessibilidade. Falei certinho? Depois a gente vê isso daí. E também temos a presença do professor Adriano. O professor Adriano, ele é secretário da cidade de Nova Odessa. E tudo isso e muito mais logo após dos comerciais. Autoria Moda, loja de roupa feminina e acessórios. Aqui você tem sempre novidades em looks lindíssimos para você arrasar em qualquer ocasião. Uma loja climatizada com bom atendimento e estacionamento à porta e parcelamento em até 6 vezes com crediário próprio. Rua das Paineiras, 412, Jardim São Paulo. Telefone 3457-2706. Roda Bem Centro Automotivo, mecânica geral e mecânica de auto com serviço de alinhamento, balanceamento, venda e troca de pneus, amortecedores, suspensão, escapamentos, troca de óleo, freios, airbag e ar-condicionado. Equipamento moderno para ultrassom de válvula de injeção e para diagnose de injeção eletrônica. E ainda, regulagem de motores contra emissão de gases poluentes e recepção informatizada com histórico de serviços para frotas. Venham nos conhecer. Avenida Pascoal Ardito, 2641, Americana. Fone 3468-5152. Roda Bem Centro Automotivo. Fazemos o melhor para você e para seu carro. Notícia à vista. A cada momento, novas notícias surgem, novos acontecimentos. E você tem um lugar para achar tudo o que precisa. Com o novo portal do Jornal Todo Dia, você embarca em um mundo de informações de todas as cidades da região metropolitana de Campinas, do Brasil e do mundo. Além de layout dinâmico e moderno, você encontra conteúdos sempre atualizados e de credibilidade. Portal Todo Dia. Navegar é preciso. Acesse tododia.com.br.
E hoje o tema do dia é trauma, gente. Trauma, você sabe, né? É um trauma, né? Eu tô meio feliz, né? Porque o Coringão foi campeão e hoje os palmeirenses estão felizes da vida. Mas o Santos, o Santos Futebol Clube sofreu um trauma ontem lá em São Paulo. Vocês estão traumatizados, né? E o trauma também, vamos colocar um pouquinho mais aqui no canto da tela, a presidente da República também está passando por um trauma, né, gente? Um trauma de impeachment, né? Mas isso não vai ser a discussão do dia hoje. A discussão do dia é a barragem que estourou lá. E nós já estamos aqui com a psicóloga, nossa amiga Josiane Ramos. Olá. Prazer muito grande nosso receber você mais uma vez aqui. Todas as quintas-feiras estão aqui com a gente. Obrigada. E hoje o tema é trauma. Isso. Trauma, existe trauma de diversos trauma de osso, trauma psicológico, traumatismo craniano, uma série de coisas que existe trauma. Mas hoje nós vamos falar de trauma pós-tragédia. É isso, doutora? É isso mesmo. Então nós temos aqui, o Jornal Brasil, de fato, diz que alguns médicos têm tratado as pessoas lá de Mariana, depois do desastre da lama, que a lama desceu, né? Alguns médicos ali, segundo o Jornal Brasil, de fato, diz que pessoas ali estão necessitadas. Então, o que acontece? Explica para nós. Pessoas envolvidas em tragédia, ela passa por um trauma, doutora? Isso. Quando eu pensei nessa tragédia de Mariana, eu lembrei também de tantas outras que a gente já viveu, como aquele avião da TAM que caiu em 2007, aquele acidente na Boate Kiss também, que foi um acidente de grande porte, foi uma tragédia. Lembrei também do Titanic em 1912, que foi uma tragédia também. Agora tem o terrorismo lá em... Isso, né? Que a gente está enfrentando agora, presenciando, né? Então, quando acontece tragédias, né? Que são eventos assim de grande porte, tanto coletivo como assim individual, porque a pessoa pode passar uma tragédia na vida dela, na pessoalidade dela, né? Um acidente de carro, por exemplo, uma tragédia que é algo inesperado. Quando a gente menos espera, acontece uma invasão na vida da gente e aí destrói muitas coisas. Foi o que aconteceu lá em Mariana, né? E sabe de uma coisa, Marco? Eu gostaria de dizer dos meus sentimentos com relação a todas aquelas pessoas, me solidarizar com elas, porque é uma situação muito difícil eles perderem casas, perderem pessoas. É interessante que alguns relatos de pessoas que passaram por tragédias como essa relatam que sente falta de terem perdido os álbuns de fotografia, que são as lembranças. Então é muito triste os animais, né, que não querem deixar o local, porque determinam, né, delimitam o território deles e têm dificuldade de deixar. Mas, enfim, quando tem uma tragédia, a pessoa... Imagina você tá na sua casa e de repente vem aquele monte de lama. Ela pode entrar em desespero, sair correndo e conseguir resolver um monte de coisa e sair daquela situação. Ou ela pode se assustar e paralisar e ficar meio letárgica, assim, né? Achando, nossa, isso será que é um sonho? Às vezes acontece isso, de a gente passar por uma situação muito invasiva, falar, gente, será que é verdade ou será que eu estou sonhando? Então tem gente que reage de uma forma mais paralisante, tem gente que consegue resolver um monte de coisa na hora da situação. Embora às vezes essas pessoas depois, elas desmoronam. Tem gente que resolve, passa, por exemplo, na rodovia, vê um acidente, consegue ir lá, socorrer, depois que passa, desmorona, porque a reação às vezes vem depois. E tem gente que a reação vem na hora. Agora, o que acontece depois de tudo isso? A pessoa ela vai entrar num que a gente chama de ela pode entrar num estresse pós-traumático, que é um distúrbio de ansiedade e que a pessoa ela pode desenvolver alguns sintomas. Se dentro de um mês a pessoa, lógico, vai ficar assustada com tudo aquilo, ela conseguir se recompor, ela está conseguindo dar conta daquela situação. Se não, ela vai vivenciar esse quadro que a gente chama de estresse pós-trauma. Sempre após uma tragédia, a pessoa apresenta alguns sintomas físicos e emocionais também. E é o que a gente vê que acontece com algumas pessoas lá, né? Eles estão tendo alguns sintomas. Doutora, algumas matérias, assim, de televisão, telejornais,
que a gente pôde analisar, ali tinha em alguns vídeos que a gente viu aqui, tinha uma senhorinha, né, bem assim de idade, que ela não, mesmo com a lama tudo lá na casa, ela não queria deixar aquela casa. Ela falou, não, mas aqui ela tudo acabado, estava tudo destruído, e ela estava lá tirando a lama, falou, não tem para onde ir, eu vou ficar aqui na minha casa mesmo, né? E você falou dos animais que marcam o seu território, tudo, né? Sofreu tudo aquilo ali. A gente sabe que o governo, né, os juízes da comarca ali, os juízes do estado, eles multaram a Vale e a Samarco a indenizar a R$1 bilhão para indenizar as pessoas que sofreram as percas, os danos, né? E o trauma é um dano que fica ali na pessoa, é um trauma que fica na pessoa. Tem preço aí? Como que vai pagar isso daí, o trauma, né, doutora? Exatamente, né? Isso é muito sério e o trauma, ele tem alguns sintomas, né? Ele traz sintomas tanto físico quanto emocional. O emocional é a pessoa ficar muito assustada, ela tem muito pesadelo, ela revive aquele episódio, às vezes do nada assim vem um flash daquilo que aconteceu, ela fica em estado de alerta, fica assustada, fica agitada, não consegue se concentrar, ela fica muito ansiosa, tanto que desenvolve vários sintomas parecidos com o transtorno do pânico. Então ela começa a ter reações físicas também, né? Começa a ter boca seca, começa a ter taquicardia, começa a ter falta de ar, começa a ter todos esses sintomas. Agora, isso é consequência do estresse, né, pós o trauma, mas tem que ser tratado. Isso é o trabalho nosso, né, de ajudar essas pessoas. Doutora, ali também na região de Minas Gerais, nós temos ali uma outra barragem, essa aí não estourou ainda não, mas ela tá tipo assim, com alguns problemas e pode acontecer um acidente a qualquer momento. Só que tem uma situação um pouco diferente, porque a outra de Mariana, a cidade ficava aí cerca de alguns quilômetros longe da barragem. Esta daí, que é a de Congonhas, a barragem fica quase que dentro, a cidade fica no entorno da barragem, aí diz que tem uns 30 metros, agora o governo deu mais não sei quantos milhões lá para aumentar mais 10 metros, então a pessoa fica logo embaixo, olha lá, observe-se no vídeo que está lá, doutora, e logo para baixo ali tá engastado as cidades, né, o povoado, tal, está tudo ali embaixo. Aquilo ali, depois do acidente que devastou Mariana, o povo que fica abaixo daquela... Acho que nem dormir de noite não dorme, porque pensando, foi se a hora que eu dormir, se a barragem estourar... Exatamente. Isso é um trauma que vai estar na cabeça daquelas pessoas pro resto da vida. Não é isso? Enquanto tiver aquela barragem lá, que as pessoas vão estar assustadas. A expectativa, né, de repente romper. Agora nós temos um vídeo, produção, nós temos um vídeo sobre a barragem de Congonhas, né? Põe na tela do Cidade para nós. Castigo voltou a incomodar os moradores, agora com força total. É o medo que bate na porta de todos por aqui e até tira o sono das pessoas. Eu, por exemplo, durmo um pouquinho e acordo assustada, Qualquer movimento mais brusco, a gente já fica preocupada, achando que já está estourando, uma coisa assim. É preocupante, ninguém está tendo sossego, não. Medo que tem nome, sobrenome e endereço. Barragem da mina Casa de Pedra, uma das maiores do mundo. Pertence à CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. A capacidade de produção por ano é de 20 milhões de toneladas de minério de ferro. Ela está lá no alto. O bairro residencial fica a poucos metros, lá embaixo. Não dá tempo de sair correndo, não, porque os mais jovens, por exemplo, eles podem até correr, mas e os mais idosos, como é que corre? Eu estou num ponto do bairro que é um dos mais próximos da barragem, que fica exatamente ali do outro lado, a mais ou menos 200 metros daqui. Aquela parte lá em cima, toda gramada, é o talude, uma contenção. E está em processo de licenciamento ambiental, um aumento de mais 10 metros de altura na barragem. E assim a capacidade seria ainda maior. A empresa alega que essa elevação é para mudar a forma de estocagem dos rejeitos, que passariam a ser empilhados a seco. O presidente da Associação de Moradores questiona. Se tivesse feito essa questão do a seco, teria que ter feito essa tecnologia, teria que ser colocada
anteriormente. Uma coisa fica clara, não aumentar eles não vão, porque a comunidade aqui não vai deixar. O temor aumentou muito depois da tragédia em Mariana. Aqui em Congonhas, os moradores não têm informações de como está a estrutura da barragem. Eles tiveram acesso ao estudo de impacto feito pela mineradora. O documento diz que se a barragem se romper, uma onda de rejeitos de até 24 metros de altura deve destruir ao longo de 25 quilômetros 6 pontes, 350 casas e provocar a morte de 1.400 a 1.500 pessoas. O estudo é de 2009 e, segundo a Associação de Moradores, hoje, 6 anos depois, a comunidade cresceu. Vivem aqui cerca de 5.000 pessoas. Meu filho foi acabado de criado aqui, então eu não quero mudar daqui não. Essa barragem ela está aferida, garantida por padrões nacionais e internacionais e vistoriadas por especialistas. Os moradores reclamam que faltam sirenes no bairro para alertar em caso de perigo. Não existe esse sistema e isso aí é uma preocupação muito grande. Por exemplo, a gente está aqui agora, se romper agora, vai a maioria embora. É um medão, né? O Ministério Público decidiu fazer um pente fino em todos os processos de licenciamento ambiental relacionados a barragens de rejeitos da mineração em Minas. Os promotores vão analisar com calma e com mais rigor os pedidos de licença para melhorar a segurança e evitar novos desastres. Bom, nós estamos vendo aí a tragédia que aconteceu lá em Mariana. E o povo de Congonhas está preocupado, eles estão preocupados com o que pode acontecer, porque todo mundo viu aí nas fotos, nos vídeos, né, a situação que eles moram bem mais perto da barragem e como pode ali tipo uma arapuca, tipo uma armadilha, que a qualquer momento pode acontecer um acidente ou um desastre ali. O técnico ali, acho que o engenheiro da obra, dizendo que aquilo ali é uma coisa segura, é uma coisa garantida, é assim como Mariana. Assim como Mariana era garantido, bonitinho, também lá, essa de Congonhas é também, né? A hora que acontecer, não, deu um terremotozinho, talvez venha presidente voando, é um acidente que aconteceu, mas a gente tem que pensar primeiro no povo e na população. Nós temos que pensar primeiro nas vidas e depois no lucro. E aqui é o inverso. É o inverso, eles pensam no lucro, está garantido, não tem problema, daqui um pouquinho pode acontecer que possa explodir mais uma barragem. E o povo está preocupado. E nós temos aí mais um vídeo, né, para a gente... põe na tela para nós o segundo vídeo, por gentileza. Bom, doutora, como a gente está vendo ali, a destruição foi total, né? Quando estourou a barragem lá de Mariana, o que tinha para baixo ali foi destruindo até chegar no mar, chegou no mar. Exatamente, foi rápido, né? E assim, eu fiquei com muito dó, né, de tudo isso, das pessoas. O rio, né, o Rio Doce tem tribos que vivem ali e eles vivem do rio, né? A pesca, né? Vivem da pesca, né? Tem muitos pescadores e assim, a história dos índios, né, com relação à natureza, à pesca, e a gente fica muito triste, né? Realmente muito triste com um rio tão lindo daquele, né? E que abastece tantas vidas desta forma, né? Eu vi uma senhora que ela chorou, né? Enquanto ela ouvia a lama chegando, ela estava sentindo que o rio estava chorando. E é muito triste mesmo. As imagens aí estão mostrando, né? Você vê, ali o rio era um rio de águas doces, cristalina, bonito. Olha a lama, olha o rio que está descendo ali, olha a situação que ficou. Só uma barragem de uma mineradora que rompeu, causar toda essa tragédia, toda essa situação. Olha quantas pessoas moram em volta do rio, são beira-rios, né, ribeirinhos, né, que moram ali, que sobrevivem dos rios e tal. E olha a situação que está, doutora. E assim, né, eu fiquei muito preocupada também agora com essa barragem, né, que pode ser que rompa. As pessoas estão com a expectativa, com medo, né, de romper. É realmente muito difícil. A questão do trauma, né, que a gente estava falando,
quem vivenciou a tragédia teve um trauma. Agora, assim, quem viveu ali, né? Agora, quem está perto e assistiu e também compartilhou disso, também eles é passível de ter um trauma também. Porque, às vezes, o trauma acontece com a gente. Às vezes, a gente presencia uma cena de trauma. Então, aquelas pessoas estão traumatizadas também. Os animais ali que a gente viu, como a doutora mesmo... Existe trauma nos animais também, não tem? Existe. Eu fiquei pensando numa cadelinha que foi resgatada, né? Gente do céu, eles não querem ir embora do local. Porque eles ficam procurando a casa e ficam procurando os donos. Porque eles não entendem o que aconteceu. De uma hora para outra, eles perderam os amiguinhos deles, né? Os outros animais, os patos, as vacas, né? Todo esse ambiente, e ela está mostrando, né? E os donos, porque o cachorro tem muita ligação com os donos. E daí eles não querem sair do lugar, porque eles ficam numa expectativa de encontrar ainda o dono. E às vezes o dono até faleceu, né? A gente sabe que teve algumas pessoas que morreram nessa tragédia. Então os animais não querem deixar o território, é difícil para eles entenderem. E quando eles vão para o outro ambiente, para eles se adaptarem, eles têm estresse também. E eles têm dificuldade de elaborar o luto também, porque eles precisam elaborar para ir para uma outra família. Eu fiquei sabendo de um cachorrinho que ele foi para uma outra família numa situação de tragédia como essa, e ele escapou à noite e voltou lá nos escombros para ficar perto onde era a casa, né? Eu vi também a história de um cachorrinho que ele foi lá onde a dona estava enterrada. A dona faleceu numa tragédia, ele ficou lá do ladinho dela. Eles sentem, né, onde os donos estão. E eles ficam perdidos. Onde será que está a minha casa, meu dono, né? É muito triste, né? Como diz o ditado popular, que o animal, né, o cachorro, diz que é o melhor amigo do homem, né? Ele tem amor, ele tem aquele sentimento, né? Exatamente. E tudo isso foi destruído por causa de uma mineradora que tem explorado o minério do nosso país, levado o ouro, levado a prata, levado o minério de ferro, eles levam o zinco, o cobre, o que eles acham, a Vale leva e a São Marco também leva. E agora foram punidos lá cerca de R$1 bilhão, que eu acho que o que eles lucram, tudo aquilo ali é irrisório. E, doutora, para a gente finalizar, para recuperar o trauma, que nós estamos falando do trauma hoje, para recuperar um trauma pós uma grande tragédia, acho que rompimento dessa barragem, eu acho que uma das maiores tragédias do nosso país, que causou o maior estrago, tanto ambiental, tanto social, quanto na vida ali dos seres humanos, das pessoas que estavam ali. E para recuperar esse trauma, né? Pois é, porque doutora, a pessoa daí não tem mais a casa dela, não tem mais a padaria onde ela ia, não tem mais a escola, né? Aliás, eu estava vindo para cá, andando nas ruas para chegar até aqui, eu falei, gente, né, como que é interessante, né? Essa rua, a casa onde eu moro, não me pertence. De uma hora para outra, a gente pode ficar sem, né? De uma hora para outra a gente pode mudar para um outro lugar ou acontecer alguma coisa, né? A gente está tão suscetível, né? E às vezes a gente tem apego nas nossas coisas e tem dificuldade de largar. Igual você falou daquela mulher que estava com dificuldade de sair, né, do local. É natural que a gente tenha apego, mas na verdade nada nos pertence. Essa é a grande realidade, né? Mas enfim, as pessoas que estão passando por isso e que daí elas estão agora em hotéis, estão em escolas, vão precisar reconstruir a vida delas. O trabalho que tem que ser feito com elas é de reconstrução, de conseguir elaborar o luto de tudo que perdeu e começar uma vida nova. É muito importante que as pessoas possam falar do trauma. Qualquer pessoa que vivencia um trauma, ela tem que falar. Porque guardar a situação, isso é prejudicial. O desespero de ter algo guardado, ele é muito maior do que quando a gente fala. Então tem que comentar, tem que falar sobre isso. E aí que entra a ajuda de profissionais. Aliás, tem equipe de psicólogos que trabalham diretamente com pessoas que sofreram tragédias. Para tratar o quê? Para que eles possam falar e para que o terapeuta possa intervir na questão dos sintomas. Existe exame médico que tem que fazer também para ver o nível de cortisol no organismo, que é o hormônio do estresse, para ver se a pessoa está sobrecarregada de estresse. Às vezes tem que entrar com medicação e daí fazer um trabalho terapêutico de uma reconstrução da vida. Ela tem que dar conta dos sintomas, assimilar tudo o que aconteceu e a partir daí começar um novo tempo. Às vezes com a ajuda da medicação. A gente conta com os médicos nessa hora para cuidar das pessoas que estão no quadro do estresse pós-trauma. Doutora, novamente, parabéns.
Para nós do Cidade Total é um imenso prazer ter as suas palestras, o seu conselho, né? E eu vou perguntar para você, que agora já saiu do trauma aqui da Mariana, né? E tem 2 traumas aqui que eu queria comentar também, né? O trauma da presidente Dilma. O presidente Dilma ontem pediu o impeachment dela. Isso é um trauma, porque ela é um ser humano também, acima de tudo. Ela é presidente da República, mas ela é um ser humano, né? Aí ela tem até um vídeo, produção, tem um vídeo, o vídeo da presidente Dilma, né, que ela dá uma explicação, ela dá uma explicação ali, se justificando que é como aquela música, não era eu, né, não confundiram ali. Ô, produção, põe o vídeo da Dilma para nós comentar aqui com a Josiane. Ela é psicóloga, né? Ela pode fazer uma análise da presidente, assim, pelo vídeo, né? O que ela está falando, o que ela está expressando para o nosso país, para aí o Cidade Total. E depois nós vamos falar também do trauma. A senhora torce para algum time, doutora? Se for para ficar traumatizada, eu sou São Paulina. Paulina. Imagina o trauma. O trauma foi terrível, mas põe na tela aí do Cidade Total para nós. Tá aí a nossa presidente, Dilma Rousseff. Nenhuma suspeita de desvio de dinheiro público. Não possuo conta no exterior, nem ocultei do conhecimento público a existência de bens pessoais. Nunca coagi ou tentei coagir instituições ou pessoas na busca de satisfazer meus interesses. Meu passado e meu presente atestam a minha idoneidade e meu inquestionável compromisso com as leis e a coisa pública. Ainda nesta edição, você terá outras informações sobre essa decisão de Eduardo. Vamos supor, ali ela deu uma alfinetada, né? Ela deu uma alfinetadinha no presidente da Câmara, dizendo assim, eu não tenho conta no exterior. Não declarei todo, não soneguei bens algum para justiça. Então ali ela tentou dar uma ajeitada na situação, não foi isso? Então, agora, o que a gente tem que pensar sempre? Ela é uma figura pública, né? Mas ela é uma pessoa, né? Nós projetamos muita coisa, temos muita reação e a gente tem os nossos sentimentos com relação à situação. Mas o que a gente tem que pensar sempre com relação às figuras públicas, né? A gente se revolta com muita coisa, é certo, mas que eles são pessoas e serem pessoas são passíveis de erro. Lógico que quando a gente erra, a gente tem que reparar, a gente tem que ser punido quando a lei, quando nós infringimos uma lei, né? Mas assim, para a gente analisar o comportamento dela, o que ela está sentindo, a gente tem que encarar ela que é uma pessoa como a gente, que ela tem emoção e que ela tem sentimentos. E às vezes ela aparece diante das câmeras, né, nessa postura, mas lá no interior dela, no sentimento dela, isso só ela sabe ou quem tem intimidade com ela. O que eu penso muito, Marco, assim, né, que a gente precisa conhecer a história bem de perto, conhecer a pessoa bem de perto, para daí a gente poder realmente avaliar o que está acontecendo, né? No nosso país fica tudo muito dissipado e tem muitas opiniões, né? Então, para a gente analisar um caso, a gente tem que estar de perto com a pessoa e realmente ver se aquilo que aconteceu é verdade, para daí a gente poder sentir se ela deve pagar por aquilo que ela fez ou não, e daí a gente se organizar enquanto povo para manifestar daí os nossos sentimentos. Mas a gente tem que saber primeiro bem o que é que está acontecendo, né? Eu acho que a gente é muito atravessado por várias opiniões de pessoas que se revoltam de outros partidos e tem tudo isso, né? Então a gente tem que conhecer a história bem de perto e não pegar carona, né, no que todo mundo fala, né? Então é isso que eu acho que quando a gente está diante de uma figura pública, a gente tem que respeitar, entender que é uma pessoa e conhecer de perto, né? Parabéns. A gente se vê na próxima quinta, Parabéns, né? doutora. Então nós não vamos nem falar aqui do trauma do Santos, né? Que ontem foi terrível. É um trauma, né, doutora? E como, né? Eu fico pensando em quem é santista, né? Meu Deus, né? Numa hora dessa, realmente, então, né? Tem gente que nem dorme à noite de tanta raiva que fica, de tanta tristeza, né? E tem gente que fica com a semana prejudicada por causa disso, e os palmeirenses aqui, ó. Põe os palmeirenses aí. Tá feliz da vida, né? A batata ia assar pra eles e acabou. Os palmeirenses tá aqui, ó. Nossa. Feliz da vida. Os palmeirenses estão contentes essa Obrigado. semana. Até mais, viu? Vamos chamar os comerciais, por gentileza.
Notícia à vista. A cada momento, novas notícias surgem, novos acontecimentos. E você tem um lugar para achar tudo o que precisa. Com o novo portal do Jornal Todo Dia, você embarca em um mundo de informações de todas as cidades da região metropolitana de Campinas, do Brasil e do mundo. Além de layout dinâmico e moderno, você encontra conteúdos sempre atualizados e de credibilidade. Portal Todo Dia. Navegar é preciso. Acesse tododia.com.br. Autoria Moda, loja de roupa feminina e acessórios. Aqui você tem sempre novidades em looks lindíssimos para você arrasar em qualquer ocasião. Uma loja climatizada com bom atendimento e estacionamento à porta e parcelamento em até 6 vezes com crediário próprio. Rua das Paineiras, 412, Jardim São Paulo. Telefone 3457-2706. Roda Bem Centro Automotivo, mecânica geral e mecânica de auto com serviço de alinhamento, balanceamento, venda e troca de pneus, amortecedores, suspensão, escapamentos, troca de óleo, freios, airbag e ar-condicionado. Equipamento moderno para ultrassom de válvula de injeção e para diagnose de injeção eletrônica. E ainda, regulagem de motores contra emissão de gases poluentes e recepção informatizada com histórico de serviços para frotas. Venham nos conhecer. Avenida Pascoal Ardito, 2641, Americana. Fone 34685152. Roda Bem Centro Automotivo. Fazemos o melhor para você e para seu carro. Muito boa tarde para todos aí de Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia. Um abraço para vocês. Um grande abraço para vocês. Lembrando vocês que hoje ainda temos a bronca do dia. A bronca do dia é o posto de saúde que foi fechado ali no Guanabara. O posto de saúde que foi fechado no Guanabara, como ele está hoje, né? De que maneira que ele está hoje, de que maneira que está hoje o posto de saúde lá do Jardim Guanabara. Lembrando você, meu amigo, minha amiga, né? Também temos aqui já presente, né? O nosso secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Nova Odessa, o professor Adriano, e vai falar com a gente daqui um pouquinho. Também temos o Lorival Parga, que vai falar sobre acessibilidade. É isso aí, produção? Acessibilidade, é isso mesmo. Então, só que nós temos aí o problema, né? O seu problema é o meu problema, mas esse problema não é meu nem seu. Esse problema é do país inteiro, gente. O problema do país inteiro que o chefe do Legislativo, vou tirar a mesa aqui, vai que quase que o copo foi. Não foi, mas podia ter ido, né? Produção, cadê o auxiliar para vir pegar o copo aqui? Mas lembrando você que deu piti, né? Piti que fala, né? Deu piti lá no Eduardo Cunha ontem, né? Deu piti nele. Ele é cheio daquele já. O Eduardo Cunha é um personagem, presidente da Câmara dos Deputados, todo mundo sabe. Uma continha pequenininha lá na Suíça, né? Teve algumas coisas ali que descobriram dele e ele tá meio triste, né? Porque muito pouco dinheiro, então resolveu pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ele resolveu, né, colocar o pedido, aí até que enfim ele colocou. Por quê? Né? Daqui um pouco nós vamos ver no vídeo por que aconteceu essa situação. Porque os deputados da bancada do PT, acho que virou as costas lá pro Eduardo Cunha e ele falou, já que vocês virou a costa para mim, eu vou carcar aqui o impeachment da Dilma. Então tá aqui na capa do jornal que traz a verdade, no jornal que traz a verdade, está aqui o Todo Dia, colocou aqui na capa do jornal Todo Dia a Dilma, né? Se explicando, nós colocamos o vídeo que a Dilma comentou, se explicando, dizendo que ela não tem conta lá na Suíça e e coisa e tal, mas nós vamos ver os dois lados. Aqui no Cidade temos que ver os dois lados. Produção, e o vídeo? Põe o vídeo na tela para o povo do Cidade Total ver o vídeo do Eduardo Cunha, como que foi o desfecho do pedido de impeachment da Dilma Rousseff. Na tela do Cidade Total. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, informou nesta quarta-feira que aceitou o pedido de abertura de processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O anúncio foi feito em entrevista coletiva na Câmara.
O parlamentar aceitou o pedido protocolado pelos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior, em que estão incluídas as chamadas pedaladas fiscais em 2015. As pedaladas consistem em atrasar repasses a bancos públicos a fim de cumprir as metas parciais da previsão orçamentária. A decisão de Cunha foi anunciada após a bancada do PT decidir nesta quarta-feira votar favoravelmente ao parecer do deputado Fausto Pinato, do PRB de São Paulo, que pede a continuidade do processo contra o presidente da Câmara no Conselho de Ética por suposta quebra de decoro parlamentar. Não tinha fala pensei que tinha fala do Eduardo Cunha, ele falando mesmo, né? Todo mundo bateu palma. Todo mundo já sabe que essa novela vem de bastante tempo ali, põe o impeachment, não põe impeachment, segura o impeachment e tal, e agora ele colocou o impeachment, né? Também já estão abrindo um inquérito contra ele para averiguar e para apurar a pequena conta que ele tem lá na Suíça, né? Eu não sei o valor exato quanto que é, não sei em dólar, né? Tá lá, ele vai ter que prestar conta porque ele segundo alguns jornais, telejornais, ele sonegou, né, o que não tinha, não é eu, não é minha, não é, né? Não é minha, não é filhote de ema não, né? É a palavra que falou o presidente que a conta não era dele, mas agora parece que estão provando lá por A mais B que a conta é dele e agora vai dar o que ali, né, para ele, né? Pode ser que ele possa ser cassado ou ele vai até renunciar ao mandato, porque a pessoa, se for cassado, está cassado, aí perdeu. Mas se ele renunciar à presidência da Câmara, não entendo, mas ele pode até ficar como deputado, alguma coisa assim. E nós temos aí o vídeo da presidente Dilma. Põe na tela do Cidade Total para nós vermos a nossa presidente da República dando uma alfinetadinha no presidente da Câmara dos Deputados. Na tela do Cidade Total, por favor. Nenhuma suspeita de desvio de dinheiro público. Não possuo conta no exterior, nem ocultei do conhecimento público a existência de bens pessoais. Nunca coagi ou tentei coagir instituições ou pessoas na busca de satisfazer meus interesses. Meu passado e meu presente atestam a minha idoneidade e meu inquestionável compromisso com as leis e a coisa pública. Aí a nossa presidente agora pegou e chacoalhou a roseira. Como diz o ditado, chacoalhou a roseira. Chacoalhou a roseira. O que significa isso aí? Traduzindo. Porque o povo, produção, o povo tem que entender a linguagem do povo. E eu sou povo, então, chacoalhar a roseira, ela deu uma somebody love, né? Então ela chegou e falou assim, olha, eu não tenho conta na Suíça. Mas vai que descobre, né? Não sei não. Aí o Eduardo Cunha também falou que não tinha. Mas depois provou que tinha, né? Aí ela disse também que ela não intimida instituições ou extorque instituições para obter vantagem ou qualquer maneira. Então parabéns para você, Dilma. Parabéns para você, né? Que você está aí se justificando, né? Perante a nação. Perante a nação. A presidente Dilma Rousseff se justificou. Agora está instaurado mesmo o impeachment e está instaurado também, acho que o processo para andar, o processo de cassação do presidente Eduardo Cunha, do PMDB, lá da Câmara dos Deputados Federal de Brasília, né? E lembrando vocês, nós estamos também com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Sumaré, professor Adriano. Professor Adriano já está aqui conosco e nós vamos comentar e falar sobre o desenvolvimento, né, sobre o desenvolvimento econômico da cidade logo após os comerciais.
Notícia à vista. A cada momento, novas notícias surgem, novos acontecimentos. E você tem um lugar para achar tudo o que precisa. Com o novo portal do Jornal Todo Dia, você embarca em um mundo de informações de todas as cidades da região metropolitana de Campinas, do Brasil e do mundo. Além de layout dinâmico e moderno, você encontra conteúdos sempre atualizados e de credibilidade. Portal Todo Dia. Navegar é preciso. Acesse tododia.com.br. Autoria Moda, loja de roupa feminina e acessórios. Aqui você tem sempre novidades em looks lindíssimos para você arrasar em qualquer ocasião. Uma loja climatizada com bom atendimento e estacionamento à porta e parcelamento em até 6 vezes com crediário próprio. Rua das Paineiras, 412, Jardim São Paulo. Telefone 3457-2706. Roda Bem Centro Automotivo, mecânica geral e mecânica de auto com serviço de alinhamento, balanceamento, venda e troca de pneus, amortecedores, suspensão, escapamentos, troca de óleo, freios, airbag e ar-condicionado. Equipamento moderno para ultrassom de válvula de injeção e para diagnose de injeção eletrônica. E ainda, regulagem de motores contra emissão de gases poluentes e recepção informatizada com histórico de serviços para frotas. Venham nos conhecer. Avenida Pascoal Ardito, 2641, Americana. Fone 3468-5152. Roda Bem Centro Automotivo. Fazemos o melhor para você e para seu carro. Muito boa tarde, todos os telespectadores do Cidade Total, né? Errar é humano, né? A produção me corrigiu. Então é o seguinte, está presente aqui no Cidade Total o professor Adriano, da cidade de Nova Odessa, do nosso prefeito Bill. Ô Bill, um beijo pra você, tá bom, Bill? Prefeito de Nova Odessa está de parabéns, a cidade tá bonita, tá limpa. Estivemos lá filmando uma pessoa ali, de um sindicato, que daqui uns dias acho que nós vamos colocar no ar aqui. E hoje o tema é desenvolvimento econômico. Está presente aqui o professor Adriano. Professor Adriano, seja bem-vindo aqui no Cidade Total. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar podendo falar um pouco de Nova Odessa, né? Num programa tão renomado como o de vocês. O professor Adriano, ele é secretário de Desenvolvimento Econômico, né? A gente sabe que o município da cidade de Nova Odessa, ele é extenso, ele é muito grande, né? Uhum. Ele abrange uma extensão muito grande, né? Que ele é divisa com o município de Americana, divisa com o município lá de Paulínia, divisa com o município de Nova Odessa, né? E ele Sumaré. Nova Odessa e Sumaré. Isso. Então ele é um município muito grande. Sim. E por ele ser grande, por ele ter muita extensão de terra, talvez favoreça até mesmo a vinda de muitas empresas, a vinda de muitos empreendimentos novos ali. E eu acredito que o prefeito Bill, né, por ser um menino novo, arrojado, caboclo bom, né, eu acredito que escolheu também um secretário bom e que tem muitas coisas boas ali para nós falarmos aqui no Cidade Total. A começar, né, como se iniciou ali a administração do professor Adriano, né, no desenvolvimento econômico da cidade de Nova Odessa? Professor. Vamos lá. Como eu disse, é uma honra estar aqui, só quero reiterar isso. Assim, o prefeito Bill, nós tivemos a campanha que culminou com a vitória dele em 2012 e a minha reeleição para a Câmara de Nova Odessa. No entanto, por eu ser uma pessoa técnica no ponto de vista de gestão pública, ele fez o convite para que eu deixasse a Câmara e viesse assessorá-lo na então recém-criada Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós assumimos em 19 de fevereiro de 2013 e desde então eu apresentei para o prefeito Bill todo um planejamento das principais ações que nós gostaríamos de colocar para que nós pudéssemos culminar, depois de anos, vamos deixar próximo do término do mandato dele, com algumas vantagens, com algo frutífero para o município. Ele gostou do que eu apresentei e aí, mediante isso, nós começamos nosso trabalho. Então, nós batemos muito na questão, quando do convite dele, para que eu assumisse também a questão da qualificação profissional no município. Então, eu cuido de toda a parceria que nós temos com o Menor Aprendiz, com o Senai, com o Sebrae, para que nós pudéssemos investir também no pequeno empreendedor, que em Nova Odessa nós fizemos uma análise, ocupa 87%
da arrecadação do município é feita em cima do pequeno e do médio. São eles que realmente mantêm a nossa economia circulante. Então, assim, foi feito todo um planejamento e que agora nós começamos a colher os frutos disso, batendo sempre na questão de não adianta nós trazermos somente a empresa para o município, mas também nós temos que qualificar. Nós precisamos qualificar bastante a nossa população para que ela possa, para que nós não precisemos importar mão de obra de outros municípios. Professor, a gente entende que uma pessoa, um professor, né, capacitado, uma pessoa arrojada, hoje ali em Nova Odessa, e os parceiros, a parceria que você empreendeu ali para o desenvolvimento da cidade econômica, das indústrias, parcerias de curso profissionalizante, como você falou, do menor aprendiz, que eu acho que é muito importante. Sim. Hoje os nossos jovens, né, ter o seu primeiro emprego, ele aprender alguma coisa. Por quê? Para não ficar na rua também, né? Talvez a gente sabe que está instaurada aí muitas coisas ruins, né? Sim. E o menor aprendiz, o que tem acontecido lá em termos de parceria e esse trabalho do primeiro emprego, o menor aprendiz, professor? Nós temos, na verdade, assim, uma parceria muito forte com o Senai. Todo ano, da dotação que era reservada para a secretaria, nós tiramos mais de R$200 mil para poder estar investindo em cursos de iniciação chancelados pelo Senai. Então, o Senai oferece esses cursos, nós compramos os cursos do Senai e oferecemos de forma gratuita à nossa população. Nova Odessa é a única cidade da região metropolitana de Campinas que realiza esse trabalho de forma gratuita para a nossa população. Também assumi a questão da gestão da ETEC. Nova Odessa tinha no passado, quando estava no primeiro mandato na Câmara, nós lutamos bastante para que pudéssemos ter a ETEC de Nova Odessa, que até então era ligada à Americana, era uma sala descentralizada da ETEC de Americana. Então conseguimos criar a ETEC Nova Odessa, conseguimos alugar um prédio que não tinha acessibilidade, você estava até comentando agora há pouco da questão de acessibilidade necessária. Então agora, junto ao governador Alckmin e a superintendente do Centro Tecnológico Paula Souza, a doutora Laura Laganá, nós conseguimos criar um prédio próprio para Nova Odessa. Nova Odessa entrou com o terreno e, diferente dos outros municípios em que tem que se dar o prédio também, nós conseguimos do governo do estado o prédio. Então vai ser a maior e mais moderna escola da ETEC da região metropolitana de Campinas. Nós temos parcerias também, como eu disse, com o CIE, Menor Aprendiz, Grupo Civitas, Pronatec. Então nós batemos muito nessa questão de qualificação profissional, até pelo fato de eu ser já um professor por essência, de podermos oferecer todos esses mecanismos para qualificar a população, para que, como eu disse, não tenhamos que importar mão de obra. Não adianta eu trazer a empresa, trazer os comércios, o comércio de Nova Odessa já está mais forte, as indústrias estão nos procurando, mas eu tenho que pegar mão de obra de outros municípios. Isso não é uma via de regra, mas nós preferimos dar a prioridade para quem é de Nova Odessa. Então é essa que é das nossas principais parcerias, sem falar que essas empresas também podem se utilizar da secretaria para oferecer os cursos para qualificar a sua população, o seu operário. Então para nós é bastante interessante essa linha de raciocínio que nós adotamos e tem dado muitos frutos. Professor, tudo para dar certo, eu acho assim, que tem algumas prefeituras aí que estão fazendo umas atrapalhadas, né? Estão meio que atrapalhando aí, bagunçando o meio de campo. Eu acho que é importantíssimo ter a sincronia entre o secretário e o prefeito. O prefeito tem que dar todo o apoio. O prefeito Bill, eu acredito que é um menino, como eu disse, novo, arrojado, um prefeito que tem futuro, né? Político, o prefeito Bill. Então, gostaria de perguntar para você, e a convivência, né? Porque é tipo um casamento, né? Sabe, secretário e prefeito é tipo um casamento. Tem sido boa ali na cidade de Nova Odessa, professor? Sim. Eu só tenho que agradecer ao prefeito Bill, tá? Até mando um abraço para ele nesse momento, que ele está nos assistindo, pela confiança que ele depositou em mim. Desde o começo, era um projeto que nós estávamos elaborando e às vezes os projetos não funcionam. Neste caso específico, dada a nossa proximidade, dada a autonomia que ele me deu para que eu pudesse gerir essa pasta, e toda vez que nós temos que debater, a gente senta e debate, fala, olha, o melhor caminho é esse, vamos discutir qual é o melhor caminho para a tomada de decisões. Então, o que você colocou é muito oportuno. Nós temos muita proximidade, nós temos uma linha de pensamento que converge, então isso ajuda bastante para o desenvolvimento do município. Eu acho que através dessa autonomia que ele nos dá e dessa parceria que nós temos, é que nós estamos conseguindo fazer com que Nova Odessa se destaque aí no meio de cidades, como você disse, que fazem algumas atrapalhadas, algumas pedaladas, que é o termo da moda,
e nós estamos caminhando no caminho correto. Professor, eu quero fazer mais uma pergunta do prefeito Bill para você. Ele tem dado liberdade de trabalho por o seu trabalho, que está aqui, você pode testemunhar sobre isso aí, ou a imposição, sempre a imposição dele, ou ele dá total liberdade para você trabalhar ali, para trazer a riqueza para a cidade? Porque desenvolvimento econômico é trazer riqueza, é trazer prosperidade para a cidade, gerar emprego, gerar renda. Perfeito. Né? Ele tem dado total liberdade ali para vocês, para o trabalho de vocês? Tem. Eu só tenho que agradecer, como eu disse, não é nada imposto, é tudo muito conversado de uma forma bastante democrática. Toda vez que tem qualquer divergência, nós temos assim, o hábito de sentar, de conversar, falar, olha, eu penso assim, você pensa assado, vamos ver como é que a gente pode estar convergindo nesse sentido. Então a autonomia é boa, não é nada imposto, até porque nós temos um respeito muito grande um pelo outro, dadas as nossas histórias políticas. E assim, eu acho que nós caminhamos sempre para o benefício de Nova Odessa. Então não poderia ser de forma diferente, não pode ser nada imposto, tem que ser algo que surja de uma forma bastante natural, e é assim que tem sido. Eu acho que é por isso que está sendo frutífero. Professor, quais são os novos empreendimentos social e econômico ali da cidade? Na verdade, sim, quando nós assumimos essa pasta, nós montamos todo um planejamento, como eu disse. E no planejamento nós criamos o quê? Nós mudamos todo o zoneamento do município, mudamos todo o nosso plano diretor, criamos vetores de desenvolvimento econômico, que são as saídas para a rodovia em Anguera, Bandeirantes e SP-304. Tiramos aquela parte de zoneamento misto, porque aquilo atrapalhava muito a população, e fizemos uma política também de ocupação dos vazios urbanos. Isso posto, aí ficou mais fácil para que nós pudéssemos criar condomínios industriais com toda a infraestrutura. Nós já temos um finalizado, estamos com outro em fase de inicialização e mais 2 em fase de estudo. Então é uma maneira que nós encontramos para que nós pudéssemos oferecer para a população e para o empresariado locais adequados, onde tivesse transporte para que seja utilizado toda a malha viária. Nos preocupamos bastante com a questão da malha viária, haja visto o término do corredor metropolitano. Em Nova Odessa, o corredor metropolitano já está finalizado, ficou muito bonito, o governador esteve aqui para sua inauguração. Então, assim, nós temos vários projetos de um desenvolvimento sustentável e com toda a infraestrutura necessária. Tanto que nós fomos coroados a semana passada com uma notícia que nos deixou extremamente alegres e contentes, que foi o que Nova Odessa está na posição, está entre as 50 melhores cidades para se investir no Brasil, na 38ª posição, entre cidades com 50 e 100 mil habitantes. Então isso para nós já é um motivo de muita honra, porque a gente fala, pô, nós estamos caminhando no caminho certo, nós estamos fazendo o que deve ser feito. Criamos uma legislação nova. O ano passado eu fiquei por uns 6 meses estudando os melhores casos de cidades que atraiu empresas para o município. Criei uma legislação junto dos demais secretários própria, que se chama Prodeno, é o Programa de Desenvolvimento de Nova Odessa, e hoje, por coincidência, saíram, se pegar o jornal de Nova Odessa, saíram 10 novos decretos concedendo isenções e benefícios através desse programa para empresas que já estavam no município, para outras que vieram a se instalar. Então nós estamos fazendo toda uma estrutura para realmente seduzir, vamos dizer assim, o empresariado a ficar em Nova Odessa, se expandir e, por que não, atrair novas empresas. Professor, tem uma coisa aqui na minha mente que não me deixa me calar, e eu gosto de dialogar, né? Eu acho que o país, né? Que país é esse? Que país é esse? Mas diz que o país está em crise. E tem uns que dão umas pedaladas, sabe? Tem uns que dão umas pedaladinhas tipo Robinho, né? Não dá pra fazer isso porque o outro lá, o fulano da outra administração deixou. Então o outro já começa a jogar... E a crise lá em Nova Odessa, professor, atrapalha vocês lá ou vocês estão dando uma pedalada na crise? Como é que é o negócio aí? Eu acredito que nós temos que crescer nos momentos de crise. Eu acho que é aí que a gente tem que mostrar diferenciais. Porém, ela nos afeta. Eu posso citar um exemplo de uma empresa da Áustria que já estava com 95% certo para que se instalasse no município, e recebemos um e-mail da diretoria dela lá, que aqui seria uma filial, falando que não vai investir no Brasil, não em Nova Odessa, no Brasil nesse momento, devido à instabilidade econômica, a esses casos, esses escândalos de corrupção. Então o Brasil não está sendo visto com bons olhos para investimento. Então a crise nos afeta sim, bastante, que era uma empresa que iria gerar
aí uns 100 empregos diretos. Isso dá um reflexo muito grande na economia. Então, para nós é muito difícil esse período. Entretanto, nós temos que criar ferramentas. O que nós fizemos? Investimos muito na parceria com o Sebrae, estamos oferecendo cursos, palestras para tirar os pequenos e médios empreendedores da informalidade. Nós estamos formalizando. Esse ano passado foram mais de 4 mil novos empregos, novas CNPJs. Nova Odessa cresce à vista de 1,2 novos negócios por dia. Todo dia 1,2 novos CNPJs são abertos. Então nós estamos tentando criar mecanismos, ferramentas para contornar a questão da crise, porque ela nos afeta sim. Mas nós temos que criar essas ferramentas para poder oferecer. Falar, olha, a crise existe, aí nós vamos cruzar os braços? Não dá. Então vamos trabalhar, vamos para cima, criar novas oportunidades para que a gente consiga contornar esse momento aí difícil de crise. Olha, professor, eu vou até dar parabéns para você e não vou deixar você falar mais, porque a gente gostaria que você voltasse aqui mais vezes para estar dando o informativo do desenvolvimento econômico da cidade de Nova Odessa. Eu gostaria de convidar, como o senhor é o diretor do desenvolvimento econômico da cidade, eu tenho um apreço que nós pegamos uma situação da cidade americana para desenvolver e para ajudar, para fazer parceria, que é a represa do Salto Grande. A represa do Salto Grande, ela também pega um pedaço lá de Nova Odessa, né? Você sabe que ela pega um pedaço de Nova Odessa. Gostaria de conversar um pouco mais com a Vossa Excelência na cidade de Nova Odessa para ver o que a gente pode viabilizar junto ao governo federal, junto ao nosso governo do estado, que é o Geraldo Alckmin, para que a gente possa fazer alguma coisa para aquela represa. Porque, na realidade, ali é um polo turístico, ali é algo que pode gerar emprego, gerar renda e muita coisa ali, secretário, professor Adriano. Muito obrigado. Obrigado. A gente agradeço. Vamos vir aqui um dia comentar isso aí. Vamos trabalhar nesse sentido. Bill, né? Conversar com o prefeito Bill, para ver se pode fazer alguma coisa ali para a nossa represa. Não é verdade? Claro, vamos trabalhar com a represa. Parabéns, professor. Eu só quero fazer um convite. Hoje à noite, às 18 horas, no auditório da Executiva, nós estaremos lançando, convido vocês e todos os telespectadores, o nosso guia e o nosso vídeo empresarial. Também é uma arma que nós desenvolvemos para tentar mostrar Nova Odessa de uma forma melhor, vender melhor Nova Odessa, tanto para o Brasil quanto para o exterior. Então se sintam todos convidados e vamos conversando sim. Eu sou muito grato aí pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento econômico de Nova Odessa. Muito obrigado. Parabéns, professor Adriano. Obrigado. Vai com Deus e dá um abraço lá no Bill. Pode deixar, será dado. Produção, comerciais na tela, por gentileza. Notícia à vista. A cada momento, novas notícias surgem, novos acontecimentos. E você tem um lugar para achar tudo o que precisa. Com o novo portal do Jornal Todo Dia, você embarca em um mundo de informações de todas as cidades da região metropolitana de Campinas, do Brasil e do mundo. Além de layout dinâmico e moderno, você encontra conteúdos sempre atualizados e de credibilidade. Portal Todo Dia. Navegar é preciso. Acesse tododia.com.br. Autoria Moda, loja de roupa feminina e acessórios. Aqui você tem sempre novidades em looks lindíssimos para você arrasar em qualquer ocasião. Uma loja climatizada com bom atendimento e estacionamento à porta e parcelamento em até 6 vezes com crediário próprio. Rua das Paineiras, 412, Jardim São Paulo. Telefone 3457-2706. Roda Bem Centro Automotivo, mecânica geral e mecânica de auto com serviço de alinhamento, balanceamento, venda e troca de pneus, amortecedores, suspensão, escapamentos, troca de óleo, freios, airbag e ar-condicionado.
equipamento moderno para ultrassom de válvula de injeção e para diagnose de injeção eletrônica. E ainda, regulagem de motores contra a emissão de gases poluentes e recepção informatizada com histórico de serviços para frotas. Venham nos conhecer. Avenida Pascoal Ardito, 2641 Americana. Fone 34685152. Roda Bem Centro Automotivo. Fazemos o melhor para você e para seu carro. E a bronca do dia, sabe o que é, gente? Sabe o que é? Bronca do dia no Guanabara, postinho fechado e dengue. Dengue, todo mundo sabe que a dengue mata, gente. A dengue não é brincadeira. Então, fica um recado aí para você de Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e também do Guanabara, tá bom, gente? Você do Guanabara e você, meu amigo, minha amiga, cuidado com a dengue. Então, não deixe água parada. Não deixe água parada. Você tem que fazer a sua parte. Você também tem que fazer a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte, a prefeitura tem que fazer a parte dela, né? O senhor Najar, os trabalhadores lá da prefeitura tem que fazer a parte deles, né? Que é a turma da dengue. Parabéns aí pro povo, pros meninos da dengue, as meninas da dengue, né? Que cuida da cidade, que vai de casa em casa, eles fazem um trabalho incansável, né? E nós estamos aqui para ajudar. Então uma pessoa ligou para cá e questionou, porque lá no Guanabara foi fechado o postinho de saúde, né? E no lugar do postinho de saúde foi criado lá um centro da dengue. E os populares lá reclamou da situação do que está lá. Ô prefeito Omar Najar, a bronca do dia então, a bronca do dia todo mundo sabe, é cara feia. Cara feia do povo. Então, o povo tá com cara feio, mas então vamos colocar na tela o vídeo do Guanabara. Estamos aqui no Jardim Guanabara, onde recebemos algumas denúncias sobre o excesso de foco de mosquito da dengue. Estamos aqui com um morador do bairro. Tudo bem, Eliseu? Bem, tranquilo. Como é que está a falta de cuidado contra o tratamento do mosquito da dengue? Então, aqui antigamente aqui era um postinho de saúde. Aí veja a situação como está isso aqui, ó. Aí foi abandonado, o pessoal aqui dava o maior apoio com esse postinho que era próximo, agora levaram para longe daqui, tá complicado pro pessoal, tá tendo locomovente, inclusive eu tenho minha mãe que era deficiente, idade, minha irmã teve sequela, teve um AVC, e a gente, sabe, deslocar, e aí ficou um posto aqui, que eles falam que é um posto de combate à dengue, mas a gente não vê nada. Olha a situação que se encontra isso aqui, tudo abandonado. Muitas pessoas de idade precisa desse posto, mãe com criança, tudo, e está sendo muito difícil, para a população. O que a prefeitura está fazendo, enfim? Tá passando, eles estão passando, para dar uma olhadinha nas casas, tudo eles estão passando, mas é muito pouco, né? A gente vê que até os rufos do posto de saúde voaram com a última chuva, andamos pelo bairro, a gente viu que tem muito criadouro, né? A população está fazendo alguma coisa, está tomando alguma atitude ou está dependendo só da prefeitura? Olha, eles estão correndo atrás, mas também já pediram tudo, mas já está meio complicado, viu? Está meio devagar. Depende exclusivamente da prefeitura, então? Depende da prefeitura. Porque eles vão atrás, tudo, mas por enquanto não está resolvendo nada. Inclusive o prefeito veio aqui, tudo, olhou, deu uma olhada aí. Vamos ver o que vai resolver, né? Mas ação em si nenhuma? Não, nenhuma. A senhora tem algum parente, conhecido que já pegou dengue aqui, não? Eu já peguei dengue. E tem mais parente que pegou sim, que mora aqui também. Inclusive no bairro aqui tem muita reciclagem, sabe? E isso aí gera, porque fica na beira do rio aqui, tudo em volta do rio aqui, ó. Inclusive essas capivaras que ficam soltas aqui, inclusive carrapato aqui, tá horrível isso aqui. Quer dizer que existe muito local que pode ter mosquito da dengue, então? Com certeza. Inclusive se pode dar volta ao redor do campo aí, ó, você vê, porque a situação tá gravíssima, tá sem condições, aí a gente fica nessa situação aí. E se tirar o postinho daqui, que nem você falou, né? Está localizado
bastante ponto de dengue aqui. E se encontra assim, a gente fica meio perdido, né? A prefeitura está sem apoio, essa troca de prefeito. O prefeito um fica brigando com o outro no jornal e, sabe, pra gente aqui não funciona isso aí. Me fala uma coisa, a prefeitura colocou já funcionários orientando, mostrando como tirar todos esses focos, como tirar o tratamento, colocar o tratamento para não ter esse mosquito da dengue. A gente não vê isso aí, a gente vê eles muito andando, saindo com perua daqui, entrando nas casas, olhando, mas, sabe, isso aí é uma coisa que a gente mesmo na casa da gente vê isso aí. Então, na outra parte, assim, que é a função deles mesmo, detetizar a área aí e fazer limpeza no bairro, sabe? Isso aí não está acontecendo. Aqui no Jardim Guanabara você conhece muito caso de dengue, caso de locais que tem onde possa ter criadouro? Então, com certeza tem. Olha aqui, ó, a situação que isso aqui fica pneu jogado aí, entulho. O bairro inteiro, o bairro todo tá desse jeito aí, ó. Mas eu acho que mais tá pegando meio ali em volta do campo ali, porque ali é, inclusive tem eu não vou falar, citar a pessoa, né, porque a gente nem pode, eles também dependem disso aí, mas eu acho que tá num local assim que tá ajudando esses criadores aí, tá contribuindo. O que a população gostaria de verdade? A população gostaria de uma limpeza boa no bairro aí, né, e isso aí é um serviço que é da prefeitura, né, eles têm o pessoal deles que eles têm que pôr em prática para trabalhar aí, ver isso aí, né? De acordo com o cidadão. Marco Antônio, o que pode ser feito aqui no Guanabara? Ver se você ajuda a gente aqui, porque está precisando muito. O posto foi tirado aqui do Guanabara e o pessoal está precisando do posto. Pessoal de idade, mãe com criança, o leite foi tirado das crianças aqui do CRAS aqui do lado. As mães estão precisando, não tem como ir para o São Domingos e eu peço que você ajude a gente aqui no Guanabara. Porque tudo que é colocado aqui é tirado. Vamos correr, né? Aqui, ó, tem que Estamos correr. Aqui no Jardim né? Guanabara, onde recebemos algumas denúncias sobre... Uma música do Raul Seixas, né, que eu não quero cantar ela até o final, porque fala do meu mestre. Mas fala assim, mamãe, não quero ser prefeito, pode ser... Ninguém é obrigado a ser prefeito. O prefeito Omar Najá, né? O povo tá reclamando, o postinho foi fechado, todo mundo sabe da crise do país, da situação do país, mas tem muito lixo, muito entulho, provavelmente tem muito escorpião, muito rato, até capivara lá embaixo, lá, um montão de capivara, você entendeu, né? Minhas conterrâneas. Então, gente, eu quero pedir para você, prefeito Omar Najá, vamos correr lá. O bairro Guanabara é um bairro meio que esquecido da cidade. Nós precisamos de ter uma intervenção especial para o bairro Guanabara. Cortar a grama lá do postinho, né, limpar ali os focos da dengue e conversar ali com o povo. Qual é o melhor caminho para o bairro, né? Que é uma sugestão, vou dar uma sugestão para você. Diz que conselho fosse bom, não era dado, mas era vendido. Mas eu vou dar um conselho para o senhor. Monte os conselhos do bairro. Monte os conselhos do bairro para que o povo opine o que eles devem se fazer. O que pode se fazer para a melhora deles. E o que o povo quiser, eu acho que o senhor pode fazer como prefeito da cidade. Melhorar, tirar os lixos, melhorar lá o leite que foi tirado das crianças, né? O leitinho das crianças foi tirado. E se nós for falar aqui, nós vamos ficar falando até amanhã. Prefeito Omar Najá, meu respeito pelo senhor é muito grande, mas vamos pôr o povo para trabalhar. Vamos pôr o povo para trabalhar. Eu lembro quando falava do seu pai, no passado, Omar Najá, disse que o povo trabalhava, porque Abdo Najá, né, estava ali. Então o povo trabalhava. Eu acredito muito no senhor, que o senhor vai fazer acontecer. Afinal de contas, 1º de janeiro vem vindo aí, a grana dos impostos vem vindo também, e pode ser feito muita coisa para o povo, né? Eu acredito! É isso aí, eu acredito também no prefeito Omar Najá. Vamos lá, pôr a mão na massa. E nós temos hoje aqui, no nosso estúdio também, né? Se encerrou aí o Guanabara. Um abraço para todo mundo aí do Guanabara.
um beijo para vocês. Nós estamos aí, vamos fazer a nossa parte também, vamos fazer a nossa parte, limpando, cuidando aí do nosso bairro Guanabara. Mas eu gostaria de comentar agora algo especial. Agora nós vamos falar de algo muito especial da cidade, né? Nós temos aqui uma pessoa que vai cuidar da deficiência, né? Porque as pessoas criaram um nome bonito para a deficiência. A sensibilidade, né? A sensibilidade, não sei se é a sensibilidade, é mobilidade, é isso aí, escreveram uma palavra mais bonita, mobilidade, mobilidade do deficiente. Nós estamos aqui com Lorival Parga. Lorival Parga, vem aqui, Lorival, vem aqui, né? Ele está aí, o Lorival Parga, todo mundo conhece ele, vem ficar aqui do meu lado, eu vou conduzir você aqui, para você ficar bonitão aqui, né, junto comigo, Lorival, para nós bater um papo. Nós vamos bater um papo aqui. Eu queria pegar o banquinho, vou pegar esse banquinho. Dá licença, produção. Vou pegar o banco aqui, né? Para nós ficar aqui do lado do Parga. Você entendeu? Meu amigo Parga. Ô Parga, né? Sabemos que aqui na cidade de Americana, Parga, primeiro eu quero parabenizar você por estar aqui no nosso programa, né? Obrigado. Cidade Total. Eu sou uma pessoa que eu admiro demais você, né? Eu admiro demais você por você ser uma pessoa, né? Por você ser uma pessoa, né? Por você ser uma pessoa deficiente, ser uma pessoa portadora de necessidades especiais, né? Hoje está no finalzinho do programa Cidade Total. Mas a região nossa, Parga, nossa região, eu quero fazer umas perguntas para você, para que você possa também ser um defensor da pessoa com portador de necessidades especiais. Você pode comentar sobre isso, Parga? Em primeiro lugar, Capivara, o Antônio Marcos. Antônio Marcos. Marco Antônio, Marco Capivara. Em primeiro lugar, eu quero dar boa tarde para todo o povo da cidade americana. Para nosso prefeito Amanajá, porque também acredito no seu trabalho, no seu caráter e na sua capacidade de lutar pelo direito do povo da cidade americana. Quero mandar um abraço também para o nosso prefeito Bill, da cidade de Nova Odessa, é meu amigo também. Mandar um abraço para o prefeito de Santa Bárbara, também é meu amigo, estive com ele agora sexta-feira passada. Ele me recebeu humildemente no seu gabinete e comentamos bastante sobre o direito da pessoa com deficiência. Então eu entendo, Antônio Marcos, que as leis aí estão, mas o que está faltando na coisa pública é a vontade de se fazer e respeitar o direito das pessoas, principalmente as pessoas com deficiência do nosso país. Então, as nossas autoridades públicas estão sendo omissas em não proporcionar o direito à liberdade de ir e vir, que é garantido na Constituição a todas as pessoas com deficiência. Parga, meu amigo, hoje nós vamos falar sobre alguns temas aí sobre a deficiência. E o transporte coletivo aqui da nossa cidade? Nós temos duas empresas aqui que mamam. Mama porque o preço da passagem é um absurdo, né? O preço da passagem é um absurdo. E tem dado respaldo ao deficiente, Parga? De jeito nenhum, Antônio Marcos. O que eu entendo, os nossos empresários tratam o povo brasileiro como um dono de um cachorro trata o seu dono. Ou seja, ele come a carne e joga o osso para o seu cachorro. O sistema capitalista e capitalismo do país trata o povo brasileiro como todo dessa forma. Eles comem o melhor e o povo fica com o resto. O transporte público no país não funciona. Não funciona, principalmente quando se trata de acessibilidade. Parga, meu amigo, eu gostaria de perguntar agora para você, e com a sua cadeira de roda e
o acesso nas guias de sarjeta, lá na Câmara Municipal, é tudo beleza ou como é que tá essa situação aí, Parga? Você falou em Câmara Municipal, Antônio Marcos. Também quero mandar um abraço para todos os vereadores da Câmara Municipal, que todos são meus amigos, independente de ideologia política. Todos são meus amigos. E a Câmara Municipal é um exemplo que não respeita a sensibilidade. Os banheiros da Câmara Municipal, nós tivemos no passado 2 vereadores deficientes e hoje nós temos 1. E mesmo assim, a Câmara Municipal não dá o exemplo que deveria dar, como que se é questionado dentro da lei que se respeita a acessibilidade. E o terminal rodoviário, Parga, como é que está? O terminal rodoviário está realmente dando um péssimo exemplo também, porque o terminal rodoviário é o retrato da cidade. Deveria ter banheiro público com a sua totalidade de garantia e segurança e qualidade para todas as pessoas que lá transitam. Bom, Parga, a gente sabe que o programa está encerrando, né? O programa está encerrando, não tem tempo, mas você vai ficar muitos dias, muitas vezes com a gente aqui. Eu acredito que, pelo menos uma vez por semana, nós temos que trazer uma pessoa que é portador de necessidades especiais para estar cobrando das autoridades. Podia ser a bronca do dia. Faz cara feia junto comigo lá para a Câmara. Com certeza faz uma cara nós vamos feia cobrar. Aí, Parga. Faz... Com certeza ali, nós vamos ó, cobrar. cara feia, Parga. Com certeza nós vamos cobrar das nossas autoridades. Então, você, meu prefeito Omar Najar, né? Vamos fazer de tudo aqui para nós darmos uma qualidade de vida para os portadores de necessidades especiais da nossa cidade. Né? Eu gostaria muito que todos da cidade que estão me assistindo, você de Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, ligue para cá. O nosso número é o 3406-5000. 3406-5000 ou 994 11 09, o nosso WhatsApp. Se você conhece uma pessoa que está acamada, que tem direito a remédio, ela tem direito a quantas coisas que ela tem direito, então você sabe, ligue para cá, 3406-5000. Quero agradecer com imenso coração todos da região metropolitana de Campinas. Um abraço para vocês. O Cidade Total volta amanhã, se Deus assim nos permitir. Um beijo para vocês. Acabou.